A análise aos jornais é feita hoje pelo diretor de Comunicação e Imagem da Porta Editora, Paulo Rebelo Gonçalves. Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Vamos começar a leitura pelo Jornal de Notícias. Aliás, é um assunto que está em todas as primeiras páginas, praticamente, com pequenas chamadas. E estamos a falar da política da rentrée, com um líder socialista e primeiro-ministro a aparecer muito forte. O que te pergunto é quais foram as principais ideias que ficaram? Ora bem, a edição do Jornal de Notícias de hoje tem vários assuntos, aliás está uma edição muito boa, e este trabalho feito pela jornalista Helena Teixeira da Silva merece ser lido com muita atenção, porque faz uma análise profunda sobre os desafios que se colocam agora ao Governo para a rentrée política. Mas é curioso que esta rentrée tem particular significado porque, da forma como ela for conduzida pelo Governo e pela coligação parlamentar que o apoia, vamos poder perceber o que é que nós podemos esperar para esta segunda metade da legislatura. Passaram 2 anos, vamos ter mais 2 anos deste Governo e desta coligação parlamentar, portanto há um desafio muito grande. Aliás, o desafio deste Governo existe desde o primeiro momento porque apresentou uma solução inovadora de governação. E até agora o balanço, pode-se dizer, em muitos aspectos é positivo. Agora, o que é que vai acontecer agora, a partir deste momento e até ao final da legislatura, é que é a grande expectativa. Como será esta segunda parte governativa? E nós vamos poder perceber, de alguma forma, através da rentrée e dos problemas que o Governo tem pela frente para resolver. O verão não foi nada fácil para o Governo, nomeadamente um dos assuntos que vai estar em cima da mesa tem a ver com as florestas, não é? E com a reforma florestal. Mas depois há outros temas que passam pela justiça e pela polémica que está a envolver os juízes na saúde, e já lá vamos mais à frente. Tem havido também muitas pressões. Exatamente, com greves marcadas com os médicos e os enfermeiros. E depois agora também ainda hoje ouvimos declarações de Pedro Passos Coelho sobre a proposta de consenso ou de procura de consenso apresentada há umas semanas pelo Primeiro-Ministro em relação à questão das obras públicas. E isso também vai ser matéria de análise. E outra área, e que tem a ver com a educação, com aquilo que foi a petição das mochilas com vista à desmaterialização dos manuais. E este é um tema particularmente interessante porque entronca na necessidade que nós temos de pensar na educação a médio e longo prazo. Ou seja, que estratégia é que nós queremos para a educação, nomeadamente na utilização de manuais escolares e recursos didáticos. Hoje é a primeira página no jornal que há um aumento de preços. O aumento de preços equivale à inflação, ou seja, 0,87%. Mas, por exemplo, muitas das famílias que forem às livrarias agora encontram manuais escolares que oferecem conteúdos multimédia associados. Ou seja, já tem vindo a ser feita essa preparação, no fundo. Exatamente. Compram-se livros escolares em papel e com esses livros escolares já vêm gratuitamente conteúdos multimédia associados que se podem usar no telemóvel. Ou seja, em termos de inovação tecnológica e de integração dessa inovação na educação, Portugal é dos países que está na linha da frente a nível mundial. Portanto, estamos perfeitamente preparados para isso. Olhando para outro tema, Paulo, trazemos para esta primeira página de notícias, vamos chamar-lhe assim, uma espécie de um alinhamento, a questão da saúde. Há pouco era sublinhado exatamente esse ponto, mas aqui o desafio parte da entrevista que hoje é dada ao Diário de Notícias por José Fragata. Quais são os pontos-chave que são referenciados neste artigo? A entrevista é interessantíssima. É uma entrevista de verão que o Diário de Notícias tem publicado ao longo destes meses, este tipo de entrevistas, com uma personalidade da área da saúde que tem feito um trabalho notável. Aliás, o título, citação que abre a entrevista, agarra-nos logo, não é? Abrir o peito a um bebê de 3 quilos e mexer-lhe no coração é uma coisa brutal, e imagino que seja. A mim é assustador, mas
ao longo das páginas, a entrevista fecha com perguntas colocadas pela jornalista Ana Mafalda Inácio sobre a visão que o José Fragata tem sobre o Serviço Nacional de Saúde. E é uma visão interessante e coloca algumas questões sobre as quais importa refletir. E esse é um tema que está sempre na ordem do dia. E que está na ordem do dia e vai estar na ordem do dia nas próximas semanas com a rentrée política. E isto tem vindo a ser discutido, ou tem ganho particular relevância, para perceber como é que o Serviço Nacional de Saúde deve olhar para o setor privado. E o que José Fragata coloca, por exemplo, ele diz que no serviço privado as condições de trabalho são genericamente melhores do que no Serviço Nacional de Saúde. Que no setor privado há uma estratégia e no Serviço Nacional de Saúde não há. E queixa-se que a politização do Serviço Nacional de Saúde está a matar este serviço, que é fundamental e é estrutural na nossa sociedade e no nosso país. E, portanto, importa, de facto, olhar com muita atenção para isto, porque, de certeza absoluta, nas próximas semanas, este assunto vai surgir com particular relevância. E a visão que este cirurgião dá merece reflexão para o debate. Há outro tema que tem merecido muita reflexão para o debate, que está relacionado com a questão do turismo, e os pontos de vista têm sido os mais variados. Paulo, e esta revista de imprensa chamamos também uma das perspectivas, e pergunto porque é que este tema acaba por sobressair. O diretor do Jornal Notícias, Afonso Camões, o título do editorial é "Isto está que não se aguenta". E às vezes nós ouvimos isso nas ruas, por exemplo na cidade do Porto, que tem tido um crescimento de turismo absolutamente extraordinário, e às vezes as pessoas queixam-se ou começam-se a queixar de que há um excesso de turismo. E eu não irei por aí, eu irei mais pela ausência de uma estratégia de pensar as nossas cidades por forma a que o turismo não mexa com as pessoas, ou mexa o menos possível com a vida das pessoas que cá vivem e que cá trabalham. Não só dentro da cidade, mas nas cidades limítrofes. E nós vemos muito isso e debatemos muito isso nas nossas conversas, por exemplo, aqui na cidade do Porto, mas também na cidade de Lisboa esse debate tem acontecido. Mas há uma outra vertente e que tem a ver com aquilo que surge na página 8 do Jornal Notícias e cujo título é "Risco de escravatura aumenta em Portugal". É óbvio que não estamos mais a falar das questões do aumento do trabalho temporário e, eventualmente, de alguma exploração ou de falta de cuidado ou de falta de ética na gestão e na contratação dos trabalhadores. Uma coisa é perfeitamente clara e é tão elementar que é estranho estar a dizer isto. Quanto melhores forem as condições de trabalho dos trabalhadores, melhor é o trabalho que desempenham e mais benefícios e mais resultados têm as empresas. Portanto, todas aquelas empresas que trabalham em turismo, se assegurarem as condições essenciais para que os seus trabalhadores desempenhem as suas funções com qualidade e com envolvimento e com motivação, melhores serviços prestam a quem os procura. Isto é tão elementar que parece estranho estar a dizer, mas a verdade é que é muito oportuno sublinhar isto, porque, por vezes, a falta de ética empresarial pode levar a que se cometam atropelos que nós temos que estar muito atentos e temos, fundamentalmente, que combater esse tipo de desigualdade. Evitar essas situações. Por falar em desigualdade, tem havido um assunto a marcar a atualidade nos últimos dias e que envolve a Porta Editora, livros que foram de resto suspensos, com exercícios diferentes para meninas e meninos. Essa suspensão acabou por ser uma recomendação do Governo. O que pergunto é se a Porta Editora já tinha considerado tomar essa decisão. Não. E por que não? Porque os livros não têm exercícios diferentes para rapazes e para raparigas.
Os livros foram feitos de forma independente por autoras e ilustradoras diferentes. Os exercícios que estão num, estão noutro. As dificuldades que se encontram num, encontram-se noutro. O problema foi que este caso foi manipulado desde o início. Objetivamente, quem pegar nos livros vai encontrar, e for procurar o célebre labirinto em que se diz que no caso das meninas é mais difícil que no caso dos rapazes, convido a ir à página anterior. Isto há um exercício que para as raparigas é mais difícil e para os rapazes é mais fácil. Precisamente o exercício de... Imediatamente anterior. O exercício, repito, imediatamente anterior. Há vários exercícios ao longo de cada um dos livros que foram, mais uma vez, feitos de forma independente por pessoas diferentes, precisamente para evitar qualquer tipo de comparação, porque as coisas não são comparáveis. Mas se o exercício é de comparar, então há outro mito que se desmonta e que tem a ver com, para além da dificuldade, tem a ver com a questão das atividades, por exemplo, das atividades de dentro ou fora de casa. Foi dito ao longo da semana que se faz, no caso dos livros de meninas, o que as ilustrações representam ambientes mais domésticos e, no caso dos rapazes, ambientes mais de exterior. Pois bem, quer num, quer no outro, há situações perfeitamente similares. Há situações em que as raparigas estão a fazer atividades fora, como os rapazes estão a fazer atividades dentro. Por exemplo... Não se coloca a questão da igualdade? Como assim? A questão da igualdade de género não se coloca? A igualdade de género existe. A igualdade de género não é posta em causa por aqueles livros. Isto para nós foi tão absurdo que prontamente nós quisemos e fizemos por explicar e por mostrar. A questão é que foi manipulada desde o início. Mas nós vamos, agora que a poeira assentou, nós vamos precisamente mostrar, e vamos mostrar na reunião que nós vamos ter com a Comissão, que tudo aquilo que foi dito, todas as acusações que foram feitas, e que foram acusações muito graves e com as quais a Porta Editora não pode aceitar e não pode levar de ânimo leve, nós vamos provar à Comissão que aquelas acusações não fazem sentido. Como também não faz sentido absolutamente nenhum num país democrático e que vive em democracia há 43 anos, haver uma recomendação governamental de retirar livros do mercado. E porquê é que a Porta Editora decidiu fazê-lo? Nós não retiramos, nós suspendemos a venda. E nós suspendemos a venda para permitir uma discussão séria, assertiva, aprofundada e não influenciada por qualquer tipo de auto de fé em relação a esta matéria. A Porta Editora tem 73 anos. Em 73 anos nós enfrentamos, por exemplo, no tempo da ditadura, situações muito complicadas. E nós nunca nos desviamos do nosso trabalho editorial. Nós não aceitamos censura e, sobretudo, não aceitamos que nos acusem de forma precipitada e manipulada, que nós sejamos uma editora preconceituosa e que os nossos livros sejam discriminatórios. Garanto, se fosse o caso, a Porta Editora tinha imediatamente retirado e pedido desculpas públicas. Mas não é o caso. E nós vamos provar. Paulo Gonçalves, muito obrigada por ter vindo a esta edição.